A Justiça Trabalhista recebe, em média, 6.400 ações relacionadas a assédio moral no trabalho por mês. Os dados são do Tribunal Superior do Trabalho e mostram a importância da discussão desse tema nas empresas. E para falar desse assunto, então, nós recebemos hoje a advogada trabalhista, Thaís Brasil. Oi, Thaís, bom dia, tudo bem? Olá, Sebastião, bom dia, como vai? Um prazer falar com vocês. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Thaís, me diga, eu imagino que o papel de identificar o assédio moral não seja só do empregador, é do colaborador também no dia a dia, né? Mas então, qual é a importância do empregador explicar, enfim, criar condições para que os colaboradores saibam identificar também o assédio moral? Sebastião, é extremamente importante, na verdade, que as empresas garantam que todos tenham conhecimento, que saibam o que significa o assédio moral dentro da empresa, né? Para dar uma breve exposição do que significa o assédio moral, nada mais é do que a exposição do trabalhador à situação humilhante, constrangedoras do ambiente de trabalho, sempre é bom que você saiba de forma repetitiva e prolongada. Então, é sempre importantíssimo, respondendo a sua pergunta, garantir que todos saibam o que é o comportamento assedioso, como forma de prevenir e também de reduzir e até mesmo de eliminar um comportamento assedioso dentro do ambiente de trabalho. E aí, no caso de uma suspeita de assédio, como a empresa deve agir? Então, no caso de uma suspeita de assédio, existem várias formas, vários mecanismos para se prevenir o assédio moral dentro do ambiente de trabalho, né? Um deles é o canal de denúncias, o outro, como a gente acabou de falar, é garantir que todos saibam, então, por meio de treinamentos é muito importante isso, saber o que é e o que não é um assédio moral, mas principalmente em havendo, de fato, uma situação de assédio moral, é bom que se haja um ambiente seguro e sigiloso, que o empregado possa reportar essa situação para que seja investigado internamente dentro da empresa e o empregado punido dentro do que prevê, obviamente, o Código de Conduta e o regulamento interno da empresa. E aí, é possível criar ou deve-se criar uma cultura corporativa, inclusive, para se combater ou para se identificar, né, Thaís? É importantíssimo, Sebastião, que se crie essa cultura, né? É importantíssimo que se crie essa cultura sempre também formalizada dentro da empresa, porque é importante que as pessoas, os empregados, saibam qual é, por exemplo, a gente falou agora há pouco do Código de Conduta, qual é a conduta que a empresa preza, tanto dentro do ambiente do trabalho, entre os seus empregados e subordinados, superiores hierárquicos e os seus pares, como também com terceiros, né, da empresa, então fornecedores de serviço, enfim, tudo isso é bom que seja sempre formalizado e também dentro do regulamento interno formalizado também o que se espera, né, o que o empregado deve esperar diante de uma conduta faltosa como essa, que pode sim chegar inclusive a uma dispensa por justa causa. Pois é, bom, o que se quer, o que se espera é que não aconteça, é que se trabalhe mais ações de prevenção, mas enfim, em acontecendo, o que a Justiça do Trabalho prevê também de, digamos, punição para a empresa? É garantido, Sebastião, claro que tudo depende de prova, né? Então, por isso que é muito importante que o empregado também, diante de uma situação de assédio moral, se resguarde de produzir provas, assim como a empresa também é muito importante que produza provas de que puniu o empregado ou de que possui canais para prevenir esse tipo de conduta faltosa, né? Então, tudo isso porque, se levada à situação e comprovada na Justiça do Trabalho, caberá ao empregado o recebimento de uma indenização, certamente pela situação que ele passou, né? Pela situação humilhante, que é normalmente sempre muito constrangedora, humilhante e acaba com a autoestima mesmo do empregado. Só para a gente concluir, temos um minutinho. Há várias formas de assédio moral, né? Quais seriam elas para a gente entender um pouquinho?
Muito boa pergunta, Sebastião, porque eu acho sempre muito importante demonstrar, assim, eu vou tentar falar brevemente alguns exemplos do que é e o que não é, né? Porque é muito importante entender também o que não é. Então, o que é parece, inclusive, meio óbvio, né? Então, gritar, falar de forma desrespeitosa, impor punições vexatórias, que às vezes é muito comum em situações de vendas, né? Falar para o empregado fazer dancinhas e tal. Limitar o número de idas ao banheiro, por exemplo, monitorar o tempo que ele permanece lá, delegar tarefas impossíveis ao empregado também pode ser considerado um assédio moral, enfim, ironizar, enfim, injustificadamente a opinião do empregado, mas também eu acho importante aqui pontuar o que não é, tá? Não é um assédio moral também exigências profissionais, é natural cobranças, críticas, avaliações do trabalho do empregado diante da entrega ou não entrega de determinado trabalho. O aumento de volume de trabalho e a realização de serviço extraordinário também não pode ser considerada, lógico, sempre dentro dos limites legais, não pode ser considerado um assédio moral. O uso de mecanismos tecnológicos que hoje em dia é muito comum, então, para controle do trabalho do empregado, né? Ferramentas que, claro, também utilizados, que não podem ser utilizados como meio de intimidação, mas como meio de controle do trabalho também é dever do empregador e não pode ser considerado como assédio moral. Certo, está claro então. Doutora Thaís Brasil, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal.